Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos ler um texto da irmã Juliana Aparecida Inácio de Oliveira Vigil. Ela é bacharel em teologia e ela é presidente da União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul, lá em Pelotas, Rio Grande do Sul, tá bom? E o texto que ela escreveu chama-se DNA Divino. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Eu vou ler o texto e vou compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso dito, podemos iniciar orando. Senhor Jesus, que nós possamos entender de Ti o que é ter o seu DNA, o que é fazer parte da Tua família, ser descendente Teu, e ter todos os privilégios que Tu nos dás. Obrigado, Senhor. Em Teu nome oramos. Amém. Então, hoje nós leremos o capítulo 1 de Gênesis. E diz assim: a criação do universo e a raça humana. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, estava coberto por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que chamou e separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. E a noite passou e veio a manhã, e esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam juntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom, e em seguida ele disse: que a natureza produz todo tipo de vegetal, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem o dia, os anos e as estações. E essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra. Deus pôs essas luzes para governarem o dia e a noite, para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e toda espécie de seres vivos que, em grande quantidade, se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham a água dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, e os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco.
Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, do capim e verdura como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o sexto dia. E assim aconteceu. Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã, e foi o sexto dia. É isso mesmo. Amém. Bem, irmãos, então nós fomos até o sexto dia da criação, né? Lemos o último versículo 2 vezes, que é o versículo 26, é o nosso versículo-chave. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, o texto aqui da irmã Juliana Vigil diz que o propósito para a criação do homem e da formação da mulher era o quê? A promoção do reino de Deus e a glorificação de Deus. Então, não era bagunçado assim. Deus não fez a gente de bobeira. Ele tinha um objetivo, que era o quê? A promoção do seu reino e a sua glória. E para isso, o que ele fez? Ele deu autonomia para o homem e para a mulher, capacidade de tomar decisões, com diretrizes, com limites. Então, era tudo bem estabelecido. E o padrão era elevado, não era qualquer padrão. Era o padrão de Deus, com grandeza de propósito e com o valor que lhes foi atribuído. Então, Deus havia feito o homem e a mulher, mas não para que eles fossem marionetes na mão dele. Não, para que eles tivessem autonomia, para que o Senhor pudesse ser honrado e louvado e engrandecido com a escolha que eles fizessem em favor daquilo que eles foram criados. Mas o que aconteceu? Houve um erro, o homem e a mulher, juntamente, eles combinados, fizeram a maior bobagem do milênio, né? O que aconteceu? Eles acabaram sujando, conspurcando, maculando a perfeição da criação. Por quê? Porque deram ouvido ao inimigo. Eles deram ouvido à serpente, ao diabo. E aí o que aconteceu? Quebraram o padrão que Deus tinha dado a eles. E aí acabaram caindo, né? Daquele padrão maravilhoso que Deus tinha dado. E ficado numa situação que os distanciava de Deus. Então, só de pensar em que era possível ser igual a Deus, eles foram ambiciosos a esse respeito, tiveram esse sonho, esse desejo e acabaram o quê? Perdendo o privilégio de dar continuidade ao papel que Deus tinha designado aos homens, que era o quê? De promover o reino dele e de glorificar a Deus. Porque não bastou para eles, né? Poder glorificar a Deus. Eles queriam ser iguais a Deus, né? A serpente, o diabo, colocou aquela situação de um jeito tão sedutor que eles falaram: nossa, deve ser muito legal ser igual a Deus. E acabaram provando do fruto proibido e desobedeceram a Deus. Mas Deus, como sabe de todas as coisas, ele sempre foi, sempre vai ser e sempre será. E ele sabia, na sua onisciência, ele já sabia o que ia acontecer. E ele podia ter falado: não vai fazer isso aí. Tá pensando o quê? Não. Mas na sua onipotência, por causa do seu amor, ele deu uma chance de escolha. Eu me lembro uma vez que meu filho era pequeno. E ele tinha uma blusa vermelha de frio de lã que ele amava aquela blusa. Em todo lugar ele queria com aquela blusa. Todo lugar.
era assim, uma coisa assim, bem desagradável, porque podia ele tá com a roupa mais linda embaixo, mais fofa, ele queria com aquela bendita blusa de lã. E toda vez que a gente ia sair, era aquela parafernália, porque ele chorava, ele queria com a blusa de lã. E um dia eu vi a previsão do tempo, tava um calor de rachar coquinho. Eu vi a previsão, olhei que ia fazer um calor danado. E eu falei, filho, não vai com essa blusa. Você vai sentir calor. Eu quero ir com a blusa, quero. Ele era pequeno, mas ele fez a maior malcriação. Disse que ia com a blusa, que ia com a blusa. Aí eu falei, ok, você vai com a blusa, mas você não vai tirar. Que faça o calor que fizer, você não vai tirar a blusa. E ele falou, deixa, eu vou com a minha blusa. Moral, fomos num passeio super legal, que era um parque. Um calor de rachar coquinho. Sabe quando a testa da criança tá toda molhada de suor? E ele, mãe, deixa eu tirar a blusa. Não, você não quis ir com sua blusa vermelha, agora você vai ficar com ela até o fim. Aquilo partiu meu coração. Mas eu não deixei tirar a blusa. E dali pra frente, minhas irmãs e meus irmãos, toda vez que ele queria colocar uma blusa, uma roupa, ele falava assim, mãe, você acha que vai fazer calor? Então, algumas vezes eu dizia, não, pode ir com a blusa. Outras vezes eu dizia, não, vai fazer calor. E daí ele passou a me escutar. Então, às vezes, nós precisamos passar por experiências desagradáveis, né? Porque quando nós desobedecemos, não há quem nos convença de que aquilo está errado. Então, só o tempo dirá. Então, certamente o Senhor sabia que ele poderia impedir, né? Como meu filho, que eu poderia dizer, não, você não vai com a blusa vermelha. O Senhor poderia ter falado para eles, não, vocês não vão comer da fruta. Não vão. Mas não, o Senhor deu a liberdade para que eles fizessem aquilo que a sua autonomia permitia, porque eles não eram marionetes. Então, o que isso quer dizer? Que o Senhor, apesar de poder impedi-los, ele, por seu amor, ele deu a chance de eles escolherem. E é justamente por isso que nós temos a oportunidade de escolher as coisas. A gente pode fazer escolhas e no caso do Senhor, ele amou o homem e a mulher com um amor totalmente profundo. Existem 4 tipos de amor. Mas o amor do Senhor é o amor ágape, né? Tem um amor fraternal, que é o storge. Tem um amor de amizade, que é o filia. Tem um amor romântico, que é o eros. Mas o Senhor nos ama com amor incondicional. O amor que é o amor ágape. É aquele amor que você dedica aos seus filhos, à sua família. É um amor que nada pode mudar aquele amor. Esse é o amor de Deus, o amor ágape. E por causa deste amor, um amor completo, sacrificial e suficiente, o Senhor mandou Jesus Cristo e deu a oportunidade de redenção, de perdão e de restauração. Se não fosse Jesus Cristo, jamais poderíamos ter reatado o nosso relacionamento com Deus. Por isso, se em algum momento as escolhas que os irmãos fizerem os distanciarem do propósito original de Deus, a gente tem que lembrar o seguinte: isso é tão importante, irmãos. Eu, assim, falo de carteirinha. A gente tem que se lembrar que o valor que a gente tem não é definido pelo que a gente tem ou pelas coisas que a gente faz. Não é porque a gente é bonzinho ou porque nós fizemos tudo errado. Não é por isso que Deus nos ama. O amor de Deus, o amor ágape, ele é originado pelo quê? Pela origem do amor de Deus. O quanto que ele ama a gente. É um amor que sempre vai nos permitir voltar. Então, se não fosse, irmãos, o amor ágape, hoje eu não estaria falando com os irmãos. Porque assim, eu me rebelei, eu desobedeci, eu fui para longe do Senhor. Eu não quis saber, sabe? Eu fiz como a Eva e como o homem Adão, que resolveu fazer a escolha errada. Mas o Senhor, segundo a sua misericórdia, que é infinita, ele me perdoou, me trouxe de volta por causa do seu grande amor. Então, irmãos, vocês têm que ter isso em mente. Nada do que você
fizer ou o que você for, vai definir o seu valor diante de Deus, porque o Senhor ama você independente de qualquer coisa. Nosso manancial termina assim, ó. O seu valor é designado por quem o criou. O seu DNA é divino. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem, que é saudades.